Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre distribuição normal. Vamos ao primeiro exercício. Verificou-se que o nível de colesterol no sangue é uma variável com distribuição normal de média 206 mg por cada 100 ml e desvio padrão 60 mg por 100 ml, ou seja, é uma distribuição aproximadamente normal, com média 260 e variância 60 ao quadrado, ou seja, desvio padrão 60. Sabendo disso, determine a probabilidade que o nível de colesterol no sangue seja no máximo 183, pelo menos 300 e um valor entre 183 e 350. Vamos começar pela letra A. O nível de colesterol no sangue seja no máximo 183 mg por cada 100 ml. Primeiro procedimento é: temos uma distribuição normal, então podemos fazer um desenho da distribuição normal. A média é 206 e o valor 183 está do lado esquerdo. Queremos no máximo 183. Então no desenho pintamos aqui os valores abaixo de 183, porque se é no máximo, queremos todos os valores de 183 para baixo. Portanto, queremos a probabilidade de um x, que é a nossa variável aleatória, menor que 183. Segundo passo é calcularmos qual a variação de 183 em relação ao 206. Portanto, fazemos 206 menos 183, que é um desvio de menos 23. Menos porque ficou do lado esquerdo. 23 unidades, que no caso que seria miligramas, corresponde a quantos desvios padrão, sabendo que o desvio padrão é 60. Para resolver esse problema, calculamos o z-score. 206 menos 183 dividido pelo desvio padrão, que é 60. Temos 23 dividido por 60, que é menos 0,383. Ou seja, estamos usando a fórmula do z-score. Dado menos média dividido pelo desvio padrão. Quando fazemos isso, nós calculamos quantos desvios padrão o número 180 se afastou da média 206. O desvio foi de 23 unidades. Em desvio padrão, corresponde a 0,38 desvios padrão. Feito isso, podemos agora colocar a curva padronizada. Então, esta primeira curva é a curva dos dados do problema. A segunda curva é a curva padronizada. Portanto, aqui é x e na segunda curva é z, que é a curva normal padrão. Na curva normal padrão, a média é sempre zero. Por quê? A curva normal padrão mede o afastamento da média em unidades de desvio padrão. Ora, quantos desvios padrão o 206 se afasta dele mesmo? Nenhum. Portanto, aqui é zero. Na distribuição normal padrão, a média, portanto, é sempre zero. E o que era 183, nós escrevemos menos 0,383. 183 corresponde a miligramas por ml, dados do problema. 0,383 negativo corresponde à quantidade de desvio padrão que o dado se afastou da média. Sabendo disso, nós precisamos calcular esta área, porque esta área é a probabilidade. Vamos recorrer, então, à tabela da normal padrão, que calcula a área para vários pontos da curva normal padrão. Temos 0,38. Então, vamos à tabela, 0,3 e procuramos o 8. Então, 0,38. O resultado é 0,14803. Esse valor aqui é a área da curva normal padrão entre a média e o valor procurado. Portanto, os valores que eu obtiver na tabela corresponde aos dados, à área sempre entre a média e um valor para a direita ou para a esquerda. Nesta tabela, os valores são sempre da média para a direita. Então, que corresponde com os valores
da média para a esquerda, porque a distribuição é simétrica. Então a gente vai procurar, em vez de 0 menos 0,38, a gente procura 0,38, que deu 0,14803. Portanto, esse 0,14803 corresponde a esta parte amarela e não a parte cinza. Porque a tabela normal padrão sempre me dá os valores do centro para as extremidades, nunca me dá os valores extremos. Então, o valor 0,14803 que eu encontrei na tabela corresponde com esta parte amarela. Mas não é isso que eu quero a parte cinza. Eu faço o seguinte raciocínio. A curva normal padrão tem probabilidade 1, ou 100%, ela toda. Metade da curva tem probabilidade 0,5, porque a distribuição é simétrica. Ora, se metade da curva é 0,5, 0,5, e esta parte amarela é 0,14, para eu saber o valor da parte cinza, basta eu fazer 0,5 menos 0,14803, que tem o resultado 0,3520. Portanto, a área desta parte cinza é 0,3520. Ou seja, a probabilidade de ter um Z menor que menos 0,38 é de 0,3520. Falando em porcentagem, 35,20. Se essa curva da distribuição normal, Z, corresponde com a distribuição original do nosso problema, que é o X, calcular a probabilidade de um Z menor que 0,383 é o mesmo que calcular um P de X menor que 0,183. Portanto, o P de X menor que 183 miligramas por cada 100 ml é igual a 0,3520, que é a resposta do nosso problema. Esta área é 0,3520. Se a área é 0,3520, a probabilidade também é 0,3520. Nós vimos nas aulas anteriores que nessa distribuição contínua, na variável contínua, na distribuição normal, esta área corresponde à probabilidade. Vamos ao item B. Calcular a probabilidade de encontrarmos uma pessoa com taxa de hemoglobina, taxa do que mesmo? Colesterol. Letra B. Probabilidade de encontrarmos uma pessoa com taxa de colesterol com pelo menos 300 miligramas por cada 100 ml. Bom, o que é pelo menos? Pelo menos é o mesmo que no mínimo. No mínimo eu posso lembrar de salário mínimo. Então, se eu tenho salário mínimo, é pelo menos aquele valor. Ou seja, o empregador pode pagar mais que o mínimo, não pode pagar menos. Então, pelo menos 300 significa do 300 para cima. Então, eu quero calcular um P de X maior ou igual a 300. Corresponde no gráfico a essa parte branca. Eu quero saber a área desta parte branca. Bom, 206 está aqui, é a média, porque a distribuição é normal, a média está no meio. E o 300 é o valor do problema. Coloquei aqui do lado direito, porque 300 é maior que 206. Vou calcular o desvio do 306 e o 206. Desculpa, vou calcular o desvio do 300 em relação ao 206. 300 menos 206 dá 94. O que? 94 miligramas. Mas 94 corresponde a quantos desvios padrão, sabendo que o desvio padrão é 60. Basta então fazer 94 dividido por 60. Então eu tenho 94 dividido por 60, deu 1,56. No fundo estou usando a fórmula do Z, que é a padronização dos valores, para eu encontrar valores na distribuição normal padrão. O importante é entender o significado do 1,56. 1,56 é a quantidade de desvio padrão que o valor 300 se afastou do valor 206. Colocando na curva padronizada, temos que o 300 corresponde a 1,57. Aqui em unidades do problema, e esse 1,57 é 1,57 desvio padrão. Podemos dizer que o 300 se afastou aproximadamente um desvio padrão e meio do 206.
Aqui tem uma correção, isso aqui é 206, não 203. Isso aqui também é 206 e não 203. Vamos ver se eu não errei nos outros. Errei em todos. 200, vamos corrigir? Aqui 206. Vamos voltar para corrigir todos. Sempre que você vê aqui 260, o correto é 206. Está digitado errado. 206 e não 260 como está aqui. Bom, não vamos perder tempo. Toda vez que estiver escrito aqui 260, você põe 206. Ó, 206. Aqui tem um erro. 206. Bom, continuando. Então nós temos aqui 300, que corresponde a 1,57 desvio padrão. Eu quero calcular a área entre o zero, a área do Z igual a 1,57. Se eu olhar na minha tabela, 1,57 dá 0,44179. Então significa que esta área entre o 0 e o 1,57 é 0,44179. Mas não é esta área que eu quero a área branca, que é acima do 300. Só que, se eu sei que a distribuição normal tem distribuição total tem probabilidade 1, metade da distribuição tem probabilidade meio, e eu sei esta área, basta fazer uma subtração, 0,5 menos 0,44179. 0,5 menos 0,44179, que dá 0,0582. Portanto, a área desta região branca aqui é 0,0582. Sabemos que esse gráfico de baixo corresponde ao gráfico de cima. A única diferença é que aqui no gráfico de baixo a distribuição normal padrão está em unidades de desvio padrão, e aqui são os dados do nosso problema. Se eu descobrir esta área desta ponta, desta parte menor lateral direita, eu descubro também essa aqui, é a mesma. Então, a probabilidade de um P de x maior que 300 é 0,0582. Está resolvido o problema, a letra B do problema. Vamos à letra C. Um valor entre 183 e 350 miligramas. Então, coloquei aqui 183, 350, a média é 206. Eu quero calcular esta região interna. Aqui eu vou calcular o desvio em partes. Primeiro eu faço essa parte, do 183 até o 206. Depois eu faço a segunda parte, o desvio do 350 em relação ao 206, que é 350 menos 206, que é igual a 144. Então eu tenho o Z1, que é esse 23, em unidades de desvio padrão. Então eu pego 23, divido por 60, que dá menos 0,38. Já calculamos na letra A. Depois eu quero calcular esse desvio 144 e saber 144 corresponde a quantos desvios padrão. Se o desvio padrão é 60, eu pego 144, divido por 60 e chego ao valor 2,4. Portanto, essa curva aqui, escrita na forma padronizada, será 183 corresponde a 0,38 negativo e o 350 corresponde a 2,4 positivo. O que é o 2,4? 2,4 desvios padrão. 0,38 desvios padrão. Então aqui é 2 desvios padrão, quase 2,5, e aqui é menos de meio desvios padrão. O meu desenho aqui está simétrico, mas na verdade esse 0,38 tinha que estar mais próximo do zero. O importante é calcular esta área esquerda e esta área do lado direito. A gente já calculou na letra A que a área entre 0 e 0,38 menos 0,38 é 0,14803.
Portanto, esta área do lado esquerdo é 0,14.803. A área do lado direito, eu preciso calcular a área entre 0 e 2,4, que é a área de 2,4, de Z igual a 2,4. Eu vou na minha tabela e pego aqui, ó, tabela 2,4. Não tem casa sem decimal, é só decimal, então é 2,40, corresponde a 0,49.180. Portanto, essa área aqui é 0,49.180. O que eu quero, na verdade, é a probabilidade de um Z entre 0,38 e 2,4. Quero esta área total. Tudo isso. Então, eu somo 0,14.803 mais 0,49.180, que chega ao valor de 0,63.983, que é a área achurada entre 0,38 e 2,4. Se o meu Z entre 0,38 e 2,4 corresponde a 0,63.983, o meu Z, a probabilidade, o meu X, está entre 183, e aqui não tem esse menos. X entre 183 e 350 é o mesmo 0,63.983. Portanto, a área dessa região aqui, entre 183 miligramas e 350 miligramas, é 0,63.983. Ou seja, a probabilidade de encontrar uma pessoa com colesterol entre 183 e 350 é de 63,9%. É isso. Obrigado.